você está sempre tentando, o seu grupo social está sempre tentando arregimentar mais membros e tentando atingir uma utopia desse monopólio. A inteligência artificial, basicamente, ela tem 80 anos e boa parte dela é uma indústria de marketing poderosíssima que tenta criar um culto, que tenta dizer que a inteligência artificial ela existe, ela é tangível, ela é quase como um magnata, um imperador. E, na realidade, a inteligência artificial é uma reunião de métodos estatísticos muito bons para certos fins, mas que, basicamente, não tem agência. Não, e eu gosto de dizer, né, quase como um provocador, que ela não é nem inteligente, nem muito menos artificial. Ela não é inteligente porque a inteligência é uma propriedade dos organismos, que é uma propriedade que emerge da necessidade dos organismos continuamente se adaptarem ao meio ambiente em mutação contínua e aos outros membros da sua espécie e de outros seres vivos com os quais ele precisa interagir para sobreviver. Isso é inteligência. E ela é não computável, porque ela é analógica, ela não pode ser reduzida a um algoritmo digital. Essa é a base da falácia do termo inteligência artificial. O cara que criou o termo é um cara muito esperto, o John McCarthy, que precisava ganhar um dinheirinho do Departamento de Defesa para fazer uma conferência e precisava de um nome, porque eu vivi 35 anos no sistema acadêmico americano, eu posso te dizer, é um grande sistema de venda e compra. Então, você precisa ser bom de marketing para conseguir dinheiro para sustentar suas pesquisas. E o cara era muito bom. E ele criou um termo e vendeu a ideia de que, em alguns anos, existiriam sistemas inteligentes. Eu até pus no meu último livro, uma manchete do New York Times, dos anos 50, onde a Marinha anunciava o seguinte: daqui a poucos meses teremos o nosso computador inteligente que vai substituir as operações da Marinha em grande parte. Estão esperando até hoje. Tá? 70 anos depois, gastaram uma fortuna para o querido John e não receberam nada em troca, porque até hoje se promete algo que vai suplantar a inteligência humana e novamente, a inteligência humana é um fenômeno não computável. Ele não é reduzível a uma fórmula matemática e, portanto, não é reduzível a um algoritmo. A primeira fake news da inteligência artificial é aquela que se refere a ela mesma, tá? Porque ela vive desse marketing. Hoje mesmo vocês devem ter visto no noticiário o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, que mal consegue manter o poder na Grã-Bretanha, né, o Sunak, fez uma conferência, né, de inteligência artificial para decidir como eles vão regular, né, a ameaça da humanidade pela inteligência artificial. E quem ele convidou para ser a grande figura de destaque do evento? O nosso querido Elon Musk. É mais ou menos como você convidar a raposa para decidir como vai se regular o galinheiro, tá? Porque é evidente que ele não tem interesse nenhum em colocar nenhuma regulação, né, de governos federais ao business plan dele. E boa parte do business plan da área é a tentativa de dizer que nós somos inferiores, que nós vamos ser substituídos, é criar um medo, né, o medo de que... a declaração dele, acabei de ver no Guardian aqui, a inteligência artificial vai substituir todos os trabalhos humanos. Né? Imagina uma manchete dessas num grande veículo de massa como o Guardian, né? O que o inglês médio acorda amanhã de manhã? O cara que é carteiro, o cara que trabalha num hospital, né? O que ele vai pensar? Bom, minha vida eu estou na mão desses caras. Então, eu gosto de dizer que essa ideologia do marketing da inteligência artificial que financia o culto, né, o movimento religioso chamado inteligência artificial, que nem é inteligente nem artificial, porque é criado por seres humanos, vamos deixar bem claro, não existe nada criativo. Né? O modelo de produção de conhecimento da inteligência artificial é usar o passado, aplicar umas regras estatísticas ao que foi feito no passado para gerar coisas do futuro. É o futuro sem futuro. Tá? Eu estava ouvindo aqui o Hacking de Mozart antes de entrar no ar para vocês. Me lembrei de um amigo espanhol que criou um programa de data mining e big data das sinfonias do Mozart. E tocou para nós uma das criações desse sistema numa conferência nossa de neurociência na Coreia. E foi maravilhoso, porque soa como Mozart, anda como Mozart, parece Mozart. E aí ele falou, vocês viram que maravilha? Eu falei, por favor, você pode pedir para ele compor mais uma peça? Ele falou, claro, componho agora, na hora. Eu falei, isso, pede para ele uma música dos Beatles. E o cara virou para mim, não tem jeito, é só Mozart. Eu falei, esse é o meu ponto, entendeu? Nós vamos viver só de Mozart. Se o seu sistema dominar a indústria musical,
só vai ter Mozart. Eu adoro Mozart, o mundo vai ser muito bom para mim, mas é um futuro sem futuro, porque a criatividade fica reduzida a uma manipulação estatística do passado. Tá? Então, curiosamente, vocês mencionaram o Chomsky, eu tenho grandes divergências neurocientíficas com o Chomsky, eu acho que ele fala muita besteira do ponto de vista neurocientífico. Mas ele usou uma frase minha que eu fiquei muito feliz em saber que ele usou, que é essa, que não é nem inteligente nem artificial, mas ele também levou a um ponto que é muito importante. O produto que sai da inteligência artificial depende exclusivamente dos preconceitos e bias de quem o programa. Tá? Então, nós temos sistemas, né, que alegam que vão substituir, por exemplo, a maneira como a gente dirige, né? Vamos ter carros que vão se autodirigir. E existem dilemas, como o Alexandre levantou, éticos, morais e questões de liability, né? Fundamentais que nenhum sistema de inteligência artificial vai poder resolver, porque ele é programado por um ser humano. Tá? Só com uma diferença. Se esse cara achar que um certo tipo de ser humano que está cruzando a estrada no meio da noite deve ser atropelado, ao invés de separar, esse sistema for adotado no mundo inteiro, não é um motorista que vai cometer um ato desumano ao atropelar um tipo de ser humano que ele não gosta. Um palmeirense, vamos supor que o cara é corintiano e vai programar os sistemas para toda vez que ele vê um cara de verde com esse bonezinho aqui, passar por cima, certo? Pois bem, se fosse um motorista só, era um problema manejável. Mas se esse sistema dominar os 5 bilhões de automóveis que existem no mundo, nós começamos a ter um problema de escala, de liability ético-moral absolutamente intransponível. Porque um cristão que é corintiano decidiu que ele vai eliminar todos os transeuntes palmeirenses, né? Claro que eu estou brincando, mas a verdade é essa. Tá? Então, os dilemas que nós estamos, como o Lewis Mumford falou 50 anos atrás, e o Joseph Weizenbaum, que é o pai, ele é, na realidade, ele é o avô do ChatGPT, porque foi o cara que criou a Elisa, que é o primeiro chatbot, né, testado no MIT nos anos 60. Quando ele viu a reação das pessoas, o Joseph Weizenbaum, que criou esse sistema, ele falou, não. Nós temos que pôr um ponto final antes que isso se transforme num monstro. Porque as pessoas começaram a tratar o software dele como se fosse um ser humano. E começaram a achar que a Elisa era a psicanalista deles, era a deusa, era aquela que sabia toda a verdade, você entendeu? E passaram a ter uma dependência emocional com um pedaço de software. Tá? Então, eu sempre conto essa história que ele conta no livro dele, que a secretária dele apareceu um dia antes do horário, 9 da manhã lá, que eles começavam no MIT, e o Weizenbaum, como bom cientista, chegava mais tarde, chegava bem tarde de manhã. Quando ele chega lá, entra no escritório dele, a secretária fala, o que você está fazendo aqui? Você chegou mais cedo hoje? Ele falou, não consegui dormir, estou com uma ideia, vim trabalhar mais cedo para resolver. Ela falou, não, esse é meu horário com a Elisa. Eu tenho privacidade com a Elisa nesse horário, você não pode estar aqui e ouvir minha conversa. E ele tinha criado o sistema, e a Elisa era um sistema absolutamente rudimentar, que não fazia nem 1% do que o ChatGPT faz hoje. Mas eu tenho alunos, eu tenho estudantes que conversam comigo achando que o que o ChatGPT responde é a verdade. Tá? Na realidade, é a versão da verdade de quem fez o ChatGPT. Certo? E, infelizmente, as pessoas estão se confundindo, porque elas veem uma máquina sofisticada te respondendo sobre tudo, elas acham, bom, achamos o oráculo de Delfos, finalmente. Né? E elas passam a acreditar, porque elas não entendem como funciona. E aí, numa conferência recente, alguém falou para mim, tinha mais de 6 mil pessoas no auditório aqui em São Paulo, alguém falou, não, mas o ChatGPT é a ferramenta humana que mais rapidamente atingiu 100 milhões de usuários. E a minha resposta foi muito simples, ela vai ser a primeira ferramenta humana mais rapidamente a perder 100 milhões de usuários, porque no dia seguinte vai ter um negócio melhor e as pessoas vão abandonar aquele barato, porque nós vivemos num mundo de high turnover tecnológico. Então as pessoas se aliam a um baratinho durante uma semana, mas surge algo melhor, vão embora. Tá? Então nenhum desses critérios
como eu deixei, né, tentei deixar claro, definem inteligência, para começar, né? Se você tem 100 milhões de seguidores, não quer dizer que você seja nem proximamente de um indivíduo inteligente. Veja o Trump, né? Como você mencionou, Pedro, o Trump, eu falo esse exemplo porque ele é muito importante. Quando o Trump era presidente, eu estava lá vivendo dia a dia com esse pesadelo, um tweet do Trump alcançava mais pessoas instantaneamente que a soma de todas as redes sociais, de toda a mídia corporativa americana junta, tá? Então, como é que se desmente, né, a informação que vem do presidente dos Estados Unidos para 300 milhões de americanos e o resto do mundo, sem contar o resto do mundo, se você tem menos acesso ou, né, do que a mídia que é profissional de comunicação? Então, algumas pessoas no YouTube não gostam que eu cite o Marshall McLuhan, mas eu li o Marshall McLuhan, Understanding Media, né, que é a grande obra-prima dele, e ele claramente, hoje, ele certamente previu esse processo de tribalização, né? Mas ele acreditava no tal do Global Village, mas ele disse, no momento que os sistemas de comunicação passam a transmitir informação, que eu chamo de o vírus informacional hoje em dia, tá? Na velocidade da luz, que é muito mais rápido do que o cérebro humano consegue dar conta, a chance de você começar a criar essas microtribos com realidades, né, absurdas, completamente dissociadas do que é o mundo tangível e concreto, é explosiva. E é exatamente o que nós estamos vivendo. Tá? E eu acredito, eu tenho a sensação, depois de ler os livros dele, que ele se sentiria destruído ao ver o grau de dissociação da BrainNet humana que nós estamos produzindo com esses sistemas acoplados a meios de comunicação na velocidade da luz. Ele previu isso para a televisão, ele não viu acontecer com a internet, o rádio, ele falou claramente do rádio como um elemento que podia causar distúrbios sociais tremendos, né? Eu uso o exemplo de Ruanda, que é o que aconteceu, foi o sistema de rádio Hutu que disseminou a necessidade de iniciar o genocídio Tutsi, né? Então, esse que é o nosso drama. A inteligência artificial atingiu essa disseminação pelo mundo porque ela tem uma ideologia por trás, ela está ligada a uma tentativa de diminuir o valor do trabalho humano e o valor da condição humana para aumentar os lucros, né, dos sistemas econômicos que se valem dela. Essa é a questão central, acho que, não sei se foi o André ou o Pedro mencionaram na nossa conversa prévia, a necessidade de colocar o que é o trabalho no mundo moderno com esse background que nós estamos colocando aqui, mas na minha visão e a visão de vários outros cientistas que analisam a inteligência artificial fora do mundo da ciência computacional, das maravilhas que ela consegue fazer com métodos estatísticos, o fulcro central do debate, na minha modesta opinião, é essa visão ideológica, é um novo tipo de capitalismo, tá? Que já cruzou até o capitalismo da Shoshana Zuboff, tá? Não é mais o capitalismo de surveillance, de vigia, é algo muito mais amplo, porque ele visa eliminar um sistema nervoso central humano, a inteligência humana do processo total de atuação e de agência humana no mundo. Tá? Não que ele vá acontecer, a lorota é grande demais, como eu falei para vocês, nós somos entidades não computacionais, nós não funcionamos de acordo com a lógica digital. Então, nós não podemos ser substituídos como o querido Elon Musk alega que nós seremos. Talvez o cérebro dele seja, porque é restrito, poucas sinapses, poucos neurônios, aí é talvez. Mas o ser humano médio jamais será substituído por um algoritmo, não há como. A gente pode passar a acreditar nisso, esse é o perigo. A gente pode começar a acreditar no bullshit e passar a achar que nós somos inferiores, e aí o cérebro humano começa a se moldar e assimilar essa inferioridade. Mas esse é outro debate, tá? O debate real é que 90% da propaganda de marketing do que a inteligência artificial vai fazer conosco no ponto de vista de substituição, de diminuição, né, da nossa capacidade humana, é balela. Ela tem, sim, o risco tremendo de alterar dramaticamente o papel do ser humano no mundo, porque ela é um movimento político, ideológico, econômico, tá? De dominação.